só te agradecer novamente por você estar aqui. É uma alegria, sobretudo uma alegria, um privilégio. Por favor, fique à vontade. E, enfim, obrigado a todos novamente. Nossa, eu que agradeço demais. É muito gostoso, né? Tanto ouvir cada um contando sua história, mas eu acho que o mais legal desse grupo e do que a Ângela e o Ale estão tentando fazer é conectar a gente pelo melhor de nós, por esses ideais, né? Todos nós, eu acho que a gente tem coisas contraditórias por dentro, mas essa parte de querer estar a serviço de um mundo em transformação, onde que a gente se conecta para se ajudar, é muito bacana. E é o que eu mais gosto quando eu estou com vocês, com o pessoal aqui do grupo. Então, fiquei muito curiosa de conhecer quem não se apresentou. Olha, Ale, talvez eu peça para entrar na próxima, só para poder escutar quem que é cada um. Já te Para mim, entendi. o que mais me move na vida é conhecer histórias de vida inspiradoras, e todas aqui são, né? Como é gostoso. Então, eu sou psiquiatra, como a Ale falou. Hoje, eu sou uma psiquiatra eminentemente clínica. O que eu faço é estar no dia a dia com pessoas, escutando a vida delas, acompanhando um pouco de trajetórias e tentando, obviamente, né, nessa minha companhia, propiciar alguma coisa boa. E nessa vida de psiquiatra, acho que a Tânia, que está aqui também, entende bastante o que eu estou falando, também vem desse background. A gente passa por muitos questionamentos, tem muitos momentos que você está ali com as pessoas, você recebe na formação como médico algumas orientações, algumas instruções que você mesmo questiona, sabe? Existe muito estigma, existe muito preconceito de nós mesmos contra algumas questões de saúde mental, mas existem também muitos mitos e inverdades que são estereótipos, e a gente acredita neles, às vezes, com tanta força que não consegue enxergar a verdade. Então, eu, depois de passar alguns anos estudando psiquiatria, clinicando, eu cheguei a algumas conclusões que motivaram muito a minha forma de encarar no dia a dia como ajudar as pessoas, e é o que eu quero compartilhar com vocês. Então, a gente sabe que na pandemia, como nunca, existiu uma atenção muito grande para as questões de saúde mental, especialmente dentro de empresas, né? Começaram a sair muitos estudos mostrando o ROI do investimento em saúde mental e as altas taxas de aumento, né, de transtorno mental em todos os ambientes, e que, obviamente, no ambiente corporativo, porque é onde as pessoas estão, né, onde elas estão trabalhando. E não que o ambiente corporativo cause isso, né? Eu acho que é só um grupo humano, como todos os outros, em que às vezes a gente se ajuda e às vezes a gente se estressa, né? E eu acho que a grande pergunta que eu vejo os gestores se fazendo é como ajudar a criar ambientes corporativos que adoeça menos as pessoas, obviamente, mas, se possível, que contribua com saúde mental. A gente sabe que, é óbvio, né? Todas as estatísticas são só estatísticas, né? Porque elas vêm de determinados contextos, mas saiu recentemente na Harvard Business Review, né, alguns estudos muito impressionantes, né, que o que o ROI para você, quando você investe em saúde mental dentro de uma empresa, é altíssimo, né? Para cada $1 investido, você tem um retorno, de forma geral, para todo mundo que está na empresa, de 3,7, mais ou menos, para os gestores de 6 ponto alguma coisa, né? E aí a gente sabe que onde entra retorno financeiro, começa a entrar mais busca, mais procura, e a gente viu aí durante a pandemia muitas empresas tentando achar soluções para ajudar seus colaboradores, para ajudar seus ambientes. Acho que a ideia hoje é o que eu queria que a gente começasse um pouco para trás, né? A gente não vai falar sobre grandes soluções, mas a gente quer só questionar algumas ideias que talvez sejam comuns à maioria de nós. Então, eu vou projetar algumas coisinhas bem simples. Eu trouxe bem pouquinhas imagens só para tentar explicar um pouco o que eu quero começar falando, mas, assim, primeira coisa, né? Quando a gente fala saúde mental, normalmente o que vem à cabeça não são coisas boas, infelizmente.
Quando eu falo saúde mental, assim, imediatamente tem gente pensando em manicômio, camisa de força, eletrochoque, tem gente pensando em usar remédios até ficar dopado. Normalmente, são conceitos naturalmente associados à saúde mental e, obviamente, estão muito longe de ser o entendimento que a gente tem hoje, moderno, contemporâneo, de saúde mental. Assim como no passado, você falava de ir no médico, as pessoas pensavam, eu vou no médico quando eu estou muito doente, e hoje, quando a gente fala de saúde, as pessoas vão ter a felicidade de entender que a gente está falando de caminhar no parque, a gente está falando de ter um hobby, a gente está falando de comer bem de 3 em 3 horas. Para a saúde mental, não é diferente. Cada vez mais existe clareza de que a busca por saúde mental é a busca por um estilo de vida ou escolhas saudáveis no dia a dia para te manter equilibrado. Isso às vezes é mais, às vezes é menos possível. Então, o que a gente viu durante a pandemia é que a saúde mental não era muito uma opção. Eu não sei se a experiência de vocês foi a mesma, mas assim, todo mundo ficou um pouco doido na pandemia, né? Todo mundo colocou a pizza no forno para tentar combater o coronavírus e coisas do tipo. E a gente sabe que quando o ambiente está muito ameaçador, o saudável estar um pouco paranoide. Vamos dizer assim, o saudável é a gente não estar super calmo, de boa e tranquilo. Então, a resposta, essas nossas loucurinhas, vou chamar assim, elas são muito protetoras, elas são um mecanismo normal da nossa mente de reagir a ambientes perigosos. E a grande questão é que nossa espécie, a espécie humana, é uma espécie altamente social. O que quer dizer isso, né? A gente tem espécies em que os indivíduos, para sobreviver, têm que pertencer a comunidades ou colônias. Todos os mamíferos, de forma geral, são animais sociais. Mas os mamíferos superiores, né, macacos, por exemplo, são muito sociais, porque a gente acaba se especializando. Cada um é especialista numa coisa, mas ninguém faz tudo o que precisa para a própria sobrevivência. Nesse contexto, ou você está em grupo ou você morre. O ambiente é mais forte que você quando você tem uma existência individual. Então, quando a gente está falando disso, do animal social que a gente está falando que a nossa mente primitiva, ela vai valorizar demais pertencimento. E, portanto, a nossa mente primitiva, que é algo que não está no controle racional, não importa o quanto você queira me dizer, eu não me importo com o que as pessoas pensam, eu sou uma pessoa que eu tenho as minhas ideias, vou contra a sociedade. Dentro de você existe uma parte muito primitiva do seu cérebro que está o tempo todo se perguntando sobre relevância, pertencimento, competência, prestígio de autoridades, prestígio de pares, e isso é uma coisa muito, muito visceral nossa, né? É óbvio que cada um de nós aqui que falou, né, e teve seu momento de microfone, sentiu uma aceleradinha no coração. É óbvio, a gente vai se expor, se está naturalmente pensando, ai meu Deus do céu, vão achar ridículo, o que vão pensar? Nossa, todo mundo é tão bom, será que eu sou tão bom assim? Ai, será que eu conto daquele meu hobby, vão achar ridículo? Ninguém está totalmente despreocupado disso. E o que acontece é que os ambientes que a gente convive socialmente e o ambiente corporativo para o adulto é um dos principais, e para a criança seria a escola, por exemplo, né? A gente tem outros ambientes sociais, como a comunidade familiar, a comunidade de amigos, mas ali são outros tipos de ambiente em que, a princípio, o vínculo rege a relação. Então, você não importa muito se você acerta ou erra, a princípio, sua família vai sempre te amar, e você está mais relaxado para ser quem você é. Nos outros ambientes, o ambiente corporativo é um desses, você está sob uma forte pressão por corresponder a expectativas. Isso faz com que a ameaça de não corresponder seja muito frequente, que o seu cérebro esteja o tempo todo num ambiente um pouco ameaçador. E aí que está a grande questão, né? Como que a gente contribui para que as pessoas se sintam acolhidas, sintam que elas têm suporte, sintam que elas estão à vontade, sintam que elas estão seguras dentro de um ambiente corporativo onde a gente sabe que o pertencimento é mediado por competência. É diferente de uma família, né? Eu posso ser competente ou incompetente, eu vou continuar ali.
Então, é muito difícil você gerir um ambiente assim, garantindo esse nível de segurança psicológica. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre como sentimentos de segurança podem, ou de insegurança podem impactar o que é chamado saúde mental. Eu vou projetar aqui. Então, vamos lá. Então, eu coloco aqui uma foto do Barack Obama com uma senhora, que vocês estão vendo aí. Essa é uma grande pesquisadora que mudou muito da compreensão de como a gente percebe o mundo. O nome dela é Annie Treisman. E aí ela está recebendo do Barack Obama a maior honraria da ciência americana, né, o Miracle Nobel dos americanos, porque realmente a contribuição que ela teve para a ciência é fenomenal. E o que ela fez, eu vou mostrar os mapinhas de experimento dela. Esse basicamente era o experimento. O sujeito tinha que olhar para uma tela e identificar o elemento diferente do conjunto. E ela media o tempo que a pessoa demorava para fazer isso. Então, estava aí, muito fácil de identificar que tem um círculo com, né, um tracinho, o pessoal mostrava, clicava, o computador registrava quanto tempo demorou para ter essa percepção. E aqui um outro conjunto, só que aqui o elemento diferente, ele é o que não tem o tracinho, certo? Todo mundo deve ter percebido que a gente é muito mais rápido para achar o diferente aqui do que o diferente aqui. Mas a diferença entre eles é a mesma. Por que que é tão mais fácil achar a diferença aí na prancha da direita? Ela estudou esse fenômeno. Ela descobriu esse fenômeno e estudou esse fenômeno. O que ela mostrou para a gente é que existe um fenômeno de pop-up, né? Um fenômeno pré-atencional, que não está, portanto, sob controle do nosso cérebro consciente racional, que controla a relevância da nossa percepção de certos estímulos. Para a gente é mais fácil perceber o que sobra do que o que falta. E ela foi estudando uma série de variabilidades desse fenômeno e identificando o que é mais relevante para a nossa mente. E isso tem toda uma relação com sobrevivência. Então, teoricamente, e possivelmente, é mais importante você achar a árvore que tem a maçã do que a árvore que falta um galho, vamos dizer assim. É mais importante você ver num ambiente um animal atípico, né, que não era para estar naquele ambiente, do que ver que normalmente tem 200, hoje tem 199 abelhas, né? Então, para a gente, é muito mais relevante a informação do que está sobrando. Aqui nesse outro experimento, ela fez a mesma coisa, mas então aqui são os gráficos de curva de velocidade de resposta, né, que ela plota embaixo. Mas, basicamente, o que ela mostrou aqui, tinha algumas pranchas que tinham elementos maiores e um menorzinho, em outras elementos maiores, uns são menores com maior em destaque e o contrário. E ela mostra também que salta mais aos olhos o menor diante do maior. Então, ela foi mostrando também, assim, quando você tem um monte de coisa reta e uma torta, você vê rapidamente o torto. E assim por diante, né? Então, assim, por que que o torto é mais fácil você ver? Porque você tem que identificar qual que é a árvore que pode cair na sua cabeça na natureza, né? Que é o que oferece uma ameaça maior. Então, basicamente, nós somos muito perspicazes em identificar aquilo que é importante para a nossa sobrevivência, em um nível que está aquém e além do nosso controle. Esses experimentos, eles mostram para a gente um monte de coisa muito interessante. Uma delas é o seguinte: primeiro, não está no teu controle. Você percebe o mundo e acha que somente é um computador, que decodifica com muita precisão tudo que você vê. E a verdade é que a sua mente interpreta a informação sensorial de acordo com o que é primitivamente importante para a sobrevivência da sua espécie. Isso faz com que nenhum de nós seja um ser 100% racional. Quem aqui já não tentou fazer regime e não conseguiu comer exatamente o que tinha se proposto? É óbvio que não está no nosso controle comer. Comer é um instinto super primitivo, porque garante sobrevivência. Então, o comando que nosso cérebro dá para a gente é toda vez que você vê... Óbvio, nosso cérebro, ele não foi programado para o mundo industrializado. Não foi programado para esse mundo onde tem um monte de açúcar disponível em pacote, em lata ali na despensa. Foi programado para aquela natureza onde moram os índios, para a floresta, né? Onde o alimento é escasso e as fontes de carboidrato de alto índice glicêmico são pouquíssimas.
onde os alimentos, por exemplo, não são cozidos. Nosso cérebro foi moldado para um ambiente milhões de anos atrás, não para o ambiente de hoje, porque a natureza demora para atualizar. A gente está... É tipo se você fosse uma versão muito defasada de um aparelho eletrônico, entendeu? Que não, sabe quando você compra um computador, ele vai ficando velho, ele não roda mais os softwares que você precisa? Então, isso que aconteceu com o nosso cérebro, ele está processando um mundo antigo, sendo que ele está num mundo novo. E aí, a gente tem todo um sistema de proteção nosso que diz para a gente fique o tempo todo atento a certas coisas e reaja com alterações na sua percepção quando você estiver ameaçado. Então, por exemplo, quando você está com fome, seu nariz sente o cheiro do alimento de muito mais longe. Quando você está, por exemplo, com medo, assustado, vamos supor que você está com uma sensação de que vai faltar ar, você vai ser sufocado. Você rapidamente procura frestas e janelas. Seu cérebro valoriza mais essa informação, você queira ou não queira. Isso tudo, de novo, não está no teu controle racional. Por mais que você tente falar para você mesmo, não liga para essa janela, é só uma janela. Para o seu cérebro, aquela janela é a vida. E aí, eu entro com o segundo conceito, que para mim é fundamental explicar para vocês, é que assim, ó, não existem, lamento informar, não existe, gente, agora é o momento revelador, não existem os doentes mentais e os saudáveis. Não existem. A gente sabe hoje que o que existe é a gente se perguntar o tempo todo o quanto saudável eu estou agora nesse lugar. E o quanto mentalmente equilibrado eu posso estar. E sabendo que o equilíbrio, às vezes, tá muito assustado, dependendo de onde você está. Às vezes, o equilíbrio está muito triste, dependendo do que você está vivendo. O que é desequilíbrio? Desequilíbrio é quando existe um descompasso muito grande entre o que você está vivendo e o que você está enxergando. Só que, de novo, não é fácil medir isso, porque é para todos nós termos vieses, como a Annie Treisman provou. É para todo mundo, no mundo em que tem uma pandemia, uma contaminação de um vírus letal, que a gente ainda não entende como ele é transmitido, nem como ele é combatido, é para todo mundo estar paranoide, escondido dentro de casa. E isso é protetor. Esse mecanismo que faz nossa mente aumentar o risco das coisas, ele existe, ele é protetor, mas a gente viu claramente, vocês viram durante o Covid, que é isso, tem gente que demorou mais para tirar a máscara, tem gente que não tirou até hoje, tem gente que usa máscara quando vai num lugar muito cheio, só hoje em dia, tem gente que usa máscara, conheço um rapaz que ele usa máscara toda vez que ele sai do quarto, se ele encontrar com o pai e com a mãe. E aí, como que a gente diz quem é o saudável e quem é o doente? Então, a gente entende hoje que o conceito de saúde mental, ele é a gente que categorizou, que inventou o doente, o saudável, o ansioso, o deprimido, o psicótico, mas não é assim, né? É a mesma coisa a cor de olho, né? A gente que inventou dizer a pessoa tem olho azul, a pessoa tem olho verde, a pessoa tem olho castanho. Na verdade, o que você tem é um degradê do tanto de melanina que a pessoa tem na íris, que vai dar diferentes aspectos e tons, né? A gente vai batizando aí. E aí tem assim, o dia está mais claro, o olho fica mais claro, é claro. O dia está mais escuro, o olho fica mais escuro. Então, não é preto no branco. Como que a gente sabe? A gente sabe disso por uma idealização romântica, por uma questão aqui de Foucault questionando as categorias? Não, não é só isso. Para você medir se um fenômeno que acontece na população é um fenômeno dicotômico ou categorial, que a gente chama categorial, né? Ou se ele é dimensional, você tem medidas estatísticas. O que é isso? Tem fenômenos que são sim ou não. Por exemplo, ou você está infectado pelo Covid ou você não está infectado pelo Covid. Eu sei, eu tenho como medir isso. Eu vou lá e faço o teste do Covid. Quando você tem fenômenos quantitativos, que não é sim ou não, a resposta é o quanto de, né? Por exemplo, sei lá, a idade, é o quantos anos você tem, é um fenômeno dimensional, né? Não é você é velho, você é novo. Então, nessas situações, a distribuição do fenótipo, que a gente chama, né, da apresentação na população, muda.
Então, para fenômenos que são contínuos, a gente tem essa curva de distribuição A, né? Por exemplo, a curva de distribuição normal. Para questões ou doenças que são sim ou não, a gente tem uma distribuição em picos, né? Tem uma parte da população tem, outra parte não tem. Então, a gente tem como medir estatisticamente na população e ver se o fenômeno é categorial ou é dimensional. E quando a gente mede todos os fenômenos de saúde mental na população, o que você vê é um contínuo. É que, assim, por exemplo, mesmo o mais... vou falar uma coisa, por exemplo, depressão é meio óbvio, né? Que vai ter quem é mais deprimido, menos deprimido. Agora, se eu falar para vocês psicose, ouvir vozes, ficar paranoide em relação às pessoas, eles vão falar para mim, não, isso aí já não, imagina, ou sim ou não, ou a pessoa está paranoide ou ela não está. Não é. Quando a gente mede na população, a gente vê que, por exemplo, é super comum ouvir vozes. Né? 43% das pessoas, se eu perguntar hoje, vão dizer para mim que alguma vez na vida já ouviram vozes. É muito mais comum do que a gente pensa. E é um fenômeno contínuo. Então, o quanto paranoide eu estou hoje. E aí eu digo para vocês, né? Hoje e aqui e agora. Você está, por exemplo, à noite, numa rua escura, num lugar que você sabe que tem muito assalto. Quanto paranoide você vai estar lá? Se você escutar barulhos de folha, diz para mim se você não vai ter certeza que são passos. E isso é uma interpretação equivocada de um fenômeno sensorial. Isso é paranoia. Só que é uma paranoia saudável, uma paranoia normal. Mas é só para a gente entender que não demonstra simplesmente fragilidade. Óbvio que tem aqueles entre nós que têm uma tendência maior a manifestar esses fenômenos e aqueles entre nós que têm uma tendência menor. Mas tem uma grande parcela disso que é só o ambiente, que é só onde nós estamos. E aí soa um pouco absurdo, nossa, mas o ambiente determina uma coisa que é tão, às vezes, até biológica, né? E eu digo sim, o ambiente nos transforma o tempo todo, o ambiente nos constrói, nós somos uma díade com o nosso ambiente. E eu adoro esse estudo que é sobre isso, é um estudo com peixinhos, lá na Austrália. Aí, esse peixinho você acha que você conseguiria trazer sua tela um pouquinho mais para a direita? Porque está cortando a parte da esquerda dela. Ah, peraí, claro. Isso. Melhorou? Isso, obrigada. Ótimo. Gente, é muito doido, porque isso aqui é tipo um delírio. Vocês estão vendo uma coisa e eu outra, entendeu? Mas estou confiante aí no feedback da Ângela. Em função do ambiente muda, né, Thaís? Exato. Então, aqui a gente tem um experimento que é o seguinte. Esse peixinho, ele tem essa mancha nas costas em formato de olho. E essa manchinha das costas é uma proteção dele contra predadores. Porque os peixes maiores, eles vão olhar para a manchinha das costas e achar que é um outro peixe. E conforme maior for essa mancha das costas, o peixe ele não é um animal que enxerga muito bem, segundo me informaram, ele vai medir o tamanho do outro peixe pelo tamanho do olho. Se ele vê um olhão grande, ele fala, é um peixão grande, eu não vou tentar abocanhar. Se ele vê que é um peixinho pequenininho, ele vai lá e janta. Então, esse peixinho, o que acontece? Ele pode ter uma mancha maior ou menor. O que eles fizeram nesse experimento? Eles faziam o seguinte, punham os peixinhos num tanque, e no meio do tanque, dentro de um saco plástico totalmente fechado, amarrado, eles colocavam o predador do peixe. E tinha um tanque sem o predador e com o predador. Mas veja bem, o predador não é que ele tinha atacado o peixe, feito um mal para o peixe. Ele não tinha como, ele estava dentro do saco plástico. Mas ele existia a presença do predador. Só por existir a presença do predador, os peixinhos que sabiam da existência do predador no ambiente desenvolviam esse olho maior, essa defesa maior. Isso é para dizer assim, quando você está num ambiente com ameaça social, seu corpo se modifica, você se modifica. Não preciso nem dizer que o comportamento se modifica, né? A gente tem vários estudos mostrando que a hora que você coloca uma ameaça social no ambiente, as pessoas se tornam mais agressivas e defensivas. E isso não é um fenômeno só psicológico, isso chega a ser biológico. O cérebro das pessoas se modificam e passam a reagir de uma forma diferente ao estímulo social, ao outro.
Então, para dizer para vocês, assim, ó, as causas do comportamento humano são múltiplas e muito complexas, né? Não é tudo o ambiente. Óbvio que tem a ver com o teu histórico de vida, com a sua genética, com o seu temperamento, com questões que são mais psicológicas, com modelos que você recebeu na vida, né? Então, se você nasceu num ambiente onde as pessoas reagiam às dificuldades com agressividade, é claro que a chance de você reagir com agressividade é muito maior quando você está em dificuldade. Mas tem um componente muito, muito, muito grande do ambiente na forma como o nosso cérebro reage em termos de comportamento. E, lembrando de novo, o nosso cérebro tem uma maior parte que é totalmente primitiva, idêntica à de um outro primata. Uma pequena parte do nosso cérebro é diferente da desses outros animais. E essa parte não está muito sob controle racional. E para essa parte do nosso... essa parte do nosso cérebro primitivo está interagindo todo o tempo com outros níveis, obviamente, que a gente tem de elaboração, que sim, são mais racionais. E para a gente se sentir bem, tem muitos determinantes, obviamente, né? Então, a gente tem a parte dos pensamentos, e a gente recebe pensamentos dos outros através da conversa, através da leitura, enfim, a gente se alimenta de informações, a gente se nutre dessas informações, essas informações mudam nossa forma de ver o mundo, mas uma grande parte da nossa forma de ver e sentir o mundo tem a ver com como a gente se relaciona com outras pessoas. O quanto a gente está sentindo que as pessoas estão ali para estar junto com a gente. O que acontece quando a gente fala em estresse, né? A gente escuta tantas pessoas hoje em dia falar burnout, burnout, burnout. O que é o burnout? Ou o que é o efeito do estresse crônico sobre o cérebro humano? O que é o burnout? O burnout é quando o ambiente de trabalho propicia estresse e esse estresse está se tornando crônico, a tal ponto que o cérebro da pessoa está sofrendo modificações e não está conseguindo mais sair de um módulo de resposta ao estresse. Então, aqui, ó, eu tenho um experimento com macacos também, simplesmente porque a gente não pode pegar humanos e fazer esse tipo de experimento. Então, o que eles fizeram com esses animais é colocá-los sobre estresse e medir com eletrodos fincados no cérebro do macaco a atividade elétrica do cérebro e a relação entre as diferentes partes do cérebro. Aqui em cima, eu tenho, como é normalmente, o sistema de segurança e alerta do cérebro humano em uma situação em que a pessoa está passando por um estresse, mas é um estresse agudo. Chegou uma ameaça, de repente. Eu estou aqui de boa na minha casa, chega um assaltante. O que normalmente acontece? Você tem aqui essa parte de DLPFC, vocês estão vendo? Que é a parte mais frontal do cérebro, que é a parte mais racional. Ela tem uma intensa atividade e ela vai mandar informação para as partes mais primitivas do cérebro, que são essas mais baixas. Então, essas setas azuis demonstram que a parte racional do meu cérebro está conseguindo modular ou controlar a minha parte mais visceral. Então, quando eu sofro uma ameaça, mas eu estou no meu modo normal, o que acontece? Eu paro, penso e consigo ser super senhora de mim, tomar decisões rápidas e me controlar emocionalmente e tudo vai super bem. Quando eu estou passando por um estresse a longo prazo, o que acontece é uma modificação que está representada aqui. Isso aqui foi medido, isso não é uma hipótese. As partes racionais começam a não conseguir mais mandar as diferenças delas para as partes primitivas. Vocês estão vendo? Fica fraquinho. E quem começa a mandar no comportamento são as partes mais primitivas. Que essa seta vermelha está saindo para determinar o comportamento. Então, quando a gente está submetido a estresse crônico, você começa a ficar impulsivo. E a gente vê, quando o executivo está em burnout, ele vai para a consulta, a primeira coisa que ele fala, olha, tem hora que eu não consigo mais me controlar, eu grito quando eu não acho que eu devia gritar, eu comecei a chorar outro dia numa reunião. Essas partes, eu estou irritado, toda hora eu fico irritado. Então, você começa a ver essas partes primitivas do cérebro assumir o controle. Aí a pessoa fala, eu não consigo me concentrar, não consigo pensar, né? Eu não consigo dormir. Óbvio, você está em hipervigília, você está em alerta o tempo todo, você entende o mundo como um lugar perigoso. De novo, né? Quem está no mundo corporativo sabe, não tem o dia calmo,
Não tem. O dia sem estresse, o dia tranquilo. Mas tem como a gente pode, dentro do nosso possível, dar suporte uns para os outros para que essas dificuldades que são enfrentadas no dia a dia sejam estresse toleráveis, não nos deixem num estado crônico de muita hipervigília, para a gente não entrar nesses módulos de resposta que não é interessante para ninguém. Na minha opinião, muitas das escolhas equivocadas são tomadas nesses momentos, quando as pessoas não estão bem. Eu não acho que, se vocês olharem, né, para o número de escolhas equivocadas que a gente vê no dia a dia nosso, para todo mundo, o ambiente corporativo é só um reflexo de nós humanos, né? Não é pior que os outros ambientes. Você pode ir para o clube, você pode ir para o seu hobby preferido, sei lá, para o clube de corrida. Você vai ver a mesma coisa. Você vai ver que seres humanos juntos, quando passam por estresse, às vezes fazem coisas que eles não fariam em outras situações. Mas é importante a gente ter consciência que existe um nível do estresse que eu consigo evitar em um grupo, que já ajuda muito a não gerar coisas piores do que as que já são inerentes do estresse que a gente vive e é necessário viver. Então, uma das principais é o que a gente chama de estresse social. Para o cérebro humano... Desculpa, Thaís, está cortado de novo o slide, até para diminuir, não sei. Ah, tá bom, diminui. Toda a parte da direita dele e a gente não está vendo as figuras. Oi, Thaís, posso fazer uma pergunta? É o Celso aqui. Oi, Tudo Celso! Bom? Ah, Oi. que honra você! Que bom te reencontrar aqui. Olha ele aí de novo, Thaís. Olha ele aí de novo. Tudo bom? Ô, Thaís, o ano passado até não pude assistir quando você fez nessa apresentação. Está muito bom poder estar aqui hoje. Ô, Thaís, eu queria só perguntar antes de você avançar. Um pouquinho mais para o meio, Thaís, desculpa. Um pouquinho mais para o meio. Imagina. De você avançar mais, assim, só para... Eu não sei, eu estava pensando em inteligência emocional também, né? E como que isso está relacionado, você tem um autoconhecimento e o tipo de reação que você implica, né? Com alguma coisa que acontece, o que te provoca, ou inteligência social também, né? Como que você reage? E qual que é a ligação disso que você está... Quer dizer, qual que é a tua reação, qual é a tua reação comportamental a algum input que você tem, né? Então, você falou que não é todo mundo que está que não tem um grau de doença ou não, mas eu acho que é alguma coisa que pode ser aprendida também, não pode, Thaís? Eu não sei se você vai chegar nesse ponto, se tem alguma coisa a ver ou não. É super legal, né? Acho que o Sérgio está trazendo uma ideia, o que pode fazer com que a gente adoeça menos, né? Com certeza, resiliência emocional é uma coisa que melhora muito com o desenvolvimento de insight emocional. A terapia, por exemplo, ela é engraçado, né? Porque às vezes as pessoas acham que a terapia, ela é uma coisa que te alivia, ponto final, né? Assim, é comum a gente escutar, eu sei, óbvio, não é... a gente fala isso, é normal, né? Todo mundo fala, e tal, você tem uma atividade que você gosta muito, você fala assim, aquilo lá é minha terapia. A princípio, a terapia não é uma coisa que você gosta muito. Ela não é um lugar para você ir ter prazer. A terapia é um treinamento onde você tem que ter aprendizagem de coisas que você não sabe. Normalmente, dependendo do contexto que você cresceu, você não vai ter aprendido a discernir, identificar, pensar sobre sentimentos muito básicos. E, por exemplo, eu digo mais, assim, por exemplo, no Brasil, para a gente ter uma cultura muito machista, o que a gente vê é muitos meninos serem educados a não prestar atenção nos seus sentimentos, a ignorar sistematicamente seus sentimentos. E dá muita diferença quando você conversa no consultório com pessoas que tiveram maior educação emocional e pior, não estou nem falando só de terapia, às vezes é conversas, né, sobre sentimentos. Eu já vi muito pessoas que não sabiam me dizer se sentiam fome, raiva ou tristeza, assim, nesse nível, de não conseguir se perceber emocionalmente. A gente, quando está num estresse muito alto, é normal que você não está muito nas melhores faculdades, mas no dia a dia é para a gente ter
uma boa capacidade de se dar conta, puxa, fiquei com inveja. Nossa, olha só, agora eu estou ameaçada achando que fulana vai roubar meu lugar e estou querendo destruir ela na reunião para pôr ela para baixo. É para você perceber, né? Ah, se meu chefe fala igualzinho o meu pai que me humilhava. É para você ser capaz de ter essas conversas interiores. E vocês veem isso no dia a dia? O que a gente vê normalmente é o contrário, né? As pessoas reagindo a uma confusão interna. É claro que a hora que você tem consciência, muda tudo. A gente vai ler alguns livros no programa que, inclusive, mostram experimentos que falam sobre isso, né? Tem um especificamente sobre moralidade que mostra o quanto nossa moral está naquele nível pré-consciente lá que eu falei, das coisas que às vezes você não tão facilmente controláveis por você, mas ele também mostra nesse mesmo livro, nos capítulos finais, o quanto que você ter certas informações e você aprender a pensar certas coisas pode te ajudar a controlar essa tua moralidade primitiva, que é muito julgadora. Então, nossa, tudo a ver, Sérgio, acho que é por aí. Além de a gente controlar nível de estresse, vale muito a pena aumentar a capital com relação a desenvolvimento socioemocional de coletivos. Uhum. Dentro, assim, bem nesse tema, já que você está falando de estresse crônico e agudo, que é uma questão, né, essencial para todos nós, acho que essa diferença que você faz, eu nunca me esqueço, né, do estresse agudo, que enfim, faz parte, é importante para a nossa vida, de um estresse crônico que, né, que vai cobrar seu preço, né, em vários aspectos. Como é que você avalia? Porque tem muitas empresas, Thaís, que tem como um certo modelo, um modus operandi, algo muito voltado para essa coisa da competição interna, de um certo individualismo, de uma pressão excessiva, muitas vezes, né, por resultado, e que nunca para e a pressão nunca diminui, mas, ao mesmo tempo, essas empresas colocam lá como valores, por exemplo, assim, inovação. Mas inovação depende de você aprender. Então, qual é a relação, por exemplo, estresse crônico com a capacidade de aprendizado, né? Porque me parece que se você submete alguém a estresse crônico, você está emburrecendo a pessoa, além de prejudicar a sua saúde. E são muitas empresas que colocam, por exemplo, ética como um dos seus valores. E como é que você avalia, por exemplo, essa relação de colocar uma pessoa numa situação de estresse crônico e o impacto na vida, né, dessa pessoa, inclusive, sei lá, de expectativa de vida, muitas vezes, né? Uhum. Não, tem tudo a ver. Eu vou até aproveitar, essa aqui é só a última imagem que eu ia projetar para vocês, então eu já vou fechar, que daí a gente começa uma conversa e que tem a ver com essa tua pergunta, que é assim, que eu só finalizando ali, né, um dos estresses que a gente consegue controlar muito em ambiente corporativo, se a gente tiver iniciativas interessantes, se a gente for um modelo também que inspira isso, é estresse social. Estresse social é o principal determinante de adoecimento mental. Tipo, a gente consegue tolerar melhor, tá passando por algumas situações. Por exemplo, se tem pouca comida, a gente vai dividir a comida, às vezes é mais fácil do que eu sofri subordinação forçada, que é quando alguém te obriga por meio da força a se manter subordinado. Então, subordinação forçada, exclusão, escrutinização são os 3 estresses sociais mais importantes e que mais nos adoecem. E querendo ou não, a gente vê o tempo todo isso acontecer. E às vezes é muito sutil, né? Por exemplo, feedback de empresa. Gente, é muito comum que, se você não estiver muito atento, você usa aquele espaço para se mostrar superior e pôr outro para baixo. Né? Frases como, olha, vou te contar da minha trajetória. Poxa, o último momento de você falar que você deu certo é um momento que você está falando para o outro que precisa melhorar, né? Assim, e é super comum. Eu estou te falando porque eu gosto de você e, assim, eu, por exemplo, faço diferente. Né? Assim, mas é muito difícil você fazer um feedback e você conseguir ter um super cuidado a ponto daquela pessoa se sentir capaz de melhorar, encorajada para o próprio desenvolvimento, especialmente quando você é um gestor frustrado que perdeu seu bônus porque aquele cara que você está olhando não te entregou o resultado que você queria. Né? Então, é muito complexo. Quando a gente... Eu vou fechar aqui o compartilhamento. Quando a gente tenta pensar em formas de motivar pessoas sem causar estresse social,
você inevitavelmente passa por outra questão que o Sérgio trouxe, que é eu tenho que ter gestores que tenham uma inteligência emocional muito alta para eles conseguirem fazer isso. E, Ali, eu não sei se eu respondi muito a tua pergunta, né? Mas, assim, com certeza o estresse é emburrecedor. Né? Com certeza, muitos dos mecanismos usados hoje em ambiente corporativo são muito promotores de estresse. Eles são propositadamente promotores de estresse. E funcionam a curto prazo, porque no curto prazo, quando o estresse não é sustentado, a pessoa funciona daquele jeito da figurinha de cima, vocês lembram? Você rende mais, você fica cheio de energia, você pensa rápido, você fica mais potente. O problema é que, se você não tiver um bom balanço, daqui a pouco aquilo fica crônico e aí você perde a mágica. E óbvio, né? Você vai ter empresa que vai fazer isso de propósito, não tá nem aí, porque quando acaba a mágica, que é a hora que o cara entra em burnout, você demite ele, contrata um outro novinho, começa todo o processo com o novinho, ele primeiro fica na fase do estresse agudo, rende pra caramba, te entrega o resultado e tal, e daí você vai substituir. Em algum momento você também vai ser substituído e assim vai a vida. Mas, assim, será que é o que a gente quer e será que é a melhor fórmula? O Thaís, o Edson Obrigada, perguntou Thaís. aqui no chat, o que seria, por exemplo, a escrutinização, né, que você mencionou? É quando você realmente, publicamente, vai ridicularizar a pessoa, que é outra coisa que a gente acha um absurdo, mas que acontece o tempo todo, né? E, óbvio, eu acho que quanto menos supervisionado está um ambiente, mais vai acontecer. A gente que acho que qualquer um, né, que sente para ouvir, para conversar, coisas que as pessoas escutam no seu dia a dia, vai ter relatos importantes. E lembrando, né, num ambiente hierarquizado, tem uma questão dos ambientes corporativos que eles são hierarquizados. Quando você tem ambientes hierarquizados, é muito fácil você favorecer abuso. Porque, por exemplo, em uma escola, já tem abuso, vocês concordam? Entre os alunos, já vai ter quem faz o bullying, quem sofre o bullying, vai ter essas coisas. Só que, teoricamente, não tem hierarquia clara. Não é que o aluno fulano de tal, ele é o chefe do ciclaninho. Imagina que na escola a professora falasse, a partir de agora, fulano, fulano e ciclano são nível 1 da hierarquia, e eles estão atendendo a chefia deles, que é o nível 2, fulano, fulano e beltrano, que atendem ao... Quanto seria mais fácil dessa natureza humana abusiva se manifestar? Por quê? Porque o subordinado, sendo que, imagina, a comida dos seus filhos e a escola que eles estão dependem daquele um que às vezes está te abusando. Você vai realmente denunciar, confrontar? Você vai reagir? Não. Você fica quietinho e ainda trata o cara bem. Né? O cara te fala a coisa mais absurda do mundo, você dá aqueles, não, realmente, chefe, nossa, você é o cara. E a pessoa vai desenvolvendo uma falta de crítica. Porque a posição que ela está acaba favorecendo isso. Então, outro dia, um exemplo bem simplesinho, né? Outro dia, eu fui procurada por uma pessoa que trabalha no mundo corporativo e a pessoa me conta uma história, assim, ela está sem dormir faz 3 dias e ficou muito ansiosa depois de uma reunião e a pessoa fala a seguinte frase, em que uma funcionária minha me desrespeitou na frente do meu chefe, demonstrou que a gente não tinha união de equipe, me questionou e para ela foi muito difícil a situação. Aí, a hora que você vai ver o que aconteceu, é assim, eles fizeram em 1 ano o planejamento de 10. É uma empresa que foi super bem, eles estão fazendo um negócio absurdo. Nesse setor, o trabalho foi insano. Os resultados foram premiados, de tão bons que foram. Mas agora falta uma última entrega, que vai fechar, vai ser a cereja do bolo, e alguma coisa muito especial para a equipe inteira. Chegam numa reunião, a analista recebeu orientação para ir por um caminho e, de repente, a gestão dela vê que existe uma outra possibilidade depois de uma consulta no jurídico. E vem com uma ideia, quem sabe a gente não vai para o caminho X. É o lugar certo de falar isso, é a reunião que está definindo o passo fundamental do problema. Mas a pessoa que está super estressada, trabalhou para caramba, é uma pessoa que tem é um setor técnico em que exige certa rigidez. Então, você vê que são pessoas mais rígidas, metódicas. Ela já tinha se programado internamente para ir para um caminho. De repente, ela tem a notícia que ela tem que ir para o outro caminho. Ela começa a pensar que ela vai ter que pesquisar tudo de novo, fazer tudo de novo. A pessoa descompensou.
E começou a questionar, olha, por que você muda de ideia toda hora? Eu falava assim, por que você muda de ideia toda hora? A gente combinou, a gente tinha combinado. E aí, sai da reunião, o que acontece? Então, a gente tem a chefia imediata da pessoa que descompensou e tem a chefia maior. A chefia maior chama a chefia imediata e fala, olha, aquilo lá não ficou bem. Tinham outros times na reunião, pegou muito mal para o nosso time, está todo mundo vendo que a gente não está alinhado. Eu não gostei daquilo. Aí, assim, vocês concordam? Isso é uma cena corriqueira. Não estou falando de um negócio, oh, meu Deus, aconteceu nessa empresa, que horror. Eu, como psiquiatra, acho isso aí o mínimo que tinha que ter acontecido depois de um ano desses. Mas as pessoas estão, assim, a reação das pessoas está tudo errado, porque, tipo, isso não é uma insubordinação, isso é, não, era para falar, calma, não, desculpa, amiga, calma, mas vai dar tudo certo, a gente vai dar um jeito, eu sei que é ruim. A gente pensa um caminho e vai pro... E era para ser super normal, para isso não parecer uma coisa, nossa, que equipe desalinhada, né? Era para parecer o que é, puxa, uma equipe altamente produtiva, que quer entregar resultado demais, talvez trabalhou até mais do que devia, e as pessoas estão um pouco estressadas. Era, né, para falar, calma, a gente não precisa fechar esse projeto agora, não. Já entregamos tanto esse ano, vamos deixar isso para daqui 2 meses. O pior aí, assim, quando a pessoa fala uma funcionária minha, tem alguma coisa de muito errado na empresa, né? Porque não é uma funcionária sua, gente, é uma gente trabalhando junto. O que acontece que a pessoa não está se vendo como equipe? O que acontece que é uma vergonha ter sido questionado? Não pode ser uma vergonha, né? Era para ter uma conversa franca ali se realmente tem problema mudar de ideia ou não tem. Se o jurídico demorou para responder ou não demorou, e não que seja um crime demorar, mas será que está para melhorar o fluxo de resposta do jurídico? Sei lá, né? Tem tanta coisa para pensar que a gente perde a oportunidade porque a gente vai para o emocional. E muito menos era para o chefe do chefe estar muito envergonhado porque ele quer ter prestígio e achar que a equipe dele é a mais alinhadona. Assim, dentro do ambiente, ele tem vergonha quando a equipe dele tem fragilidade, está muito errado. Mas o negócio é que ele está competindo com os outros diretores para ver se vai virar presidente. Então, aí que tá. Como que a gente sai desse modo e vira ser humano? Thaís, eu tenho uma consideração, uma pergunta, na verdade, rapidinho. Você falou, né, dessa modificação do corpo ao ambiente, né? Não apenas do comportamento ao ambiente, mas do corpo ao ambiente. E algo que eu vi recentemente numa das palestras desse Gabor Mate, que o Alexandre já mostrou ali, The Myth of Normal, ele mostra experiências, e eu acessei esse estudo acadêmico, científico, que foi feito nos Estados Unidos. Ele compara, não apenas o cérebro, ele compara os telômeros, ele compara os cromossomos, né? É uma análise cromossômica, então compara cromossomos de mulheres brancas e de mulheres negras durante muito tempo, e ele compara os telômeros. Telômeros são essas partezinhas aqui finais do cromossomo, né? É tipo o arremate do cromossomo, né? E é o que, de certa forma, mostra o quanto nós somos longevos e o quanto nós somos, né? O quanto o nosso DNA está bem estruturado, está bem fechadinho, está, né? Melhor para ameaças contra infecções, invasões, câncer, etc. E ele viu que a percepção de preconceito que as mulheres negras sofrem na sociedade, nas empresas e tal, faz com que o telômero delas, com a mesma idade das mulheres brancas, faz com que o telômero delas mostre que elas têm 7 anos de vida a mais. Quer dizer, elas têm telômeros mais curtos e piores em função dessa interação com esse ambiente de medo, de exclusão, preconceito, não pertencimento e tudo mais. Então, só queria adicionar essa questão, não só de mente e corpo, mas também de cromossômica, né? E o que você me diz disso? Obrigada, Thaís. Novamente, estou demais agradecida pela sua fala. Obrigada mesmo. Imagina. Nossa, Ângela, assim, é muito visceral biológico, a forma como o ambiente, principalmente social, modifica nosso cérebro. Só falando do cérebro.
mas modifica, sim, outras partes do corpo, né? Então, quando você está vivendo um ambiente de estresse, algumas estruturas do cérebro relacionadas a alerta ficam hipertróficas. A gente tem claramente estudos mostrando isso. Então, tem muitas modificações que o cérebro sofre, algumas delas, e quanto mais cedo você intervir, mais reversível elas são, quanto mais você demora para intervir, mais permanentes elas passam a ser. E algumas modificações são do DNA. A gente antigamente achava que o DNA determinava nosso corpo. Hoje a gente sabe que o ambiente modifica o DNA e o DNA modifica o corpo. E, por exemplo, a gente pega ratas e grávidas e expõe ao estresse. Elas vão fazer com que o cérebro do ratinho expresse menos serotonina. Não é expresse menos serotonina, os receptores de serotonina não vão ser expressados. Por quê? Porque o DNA ele tem umas travinhas que chamam metilação, que vão lá, assim, você tem o gene para fazer o receptor de serotonina, mas você fecha ele, você não deixa ele ser transcrito. Então, você não faz a proteína que é o receptor, efetivamente. O que acontece se sua mãe vive num ambiente estressante durante a gravidez, ela entende que ela tem que ter um filho espertinho, um filho paranoidezinho, que dorme pouco, que dorme com o olho aberto, outro fechado, que é a pessoa ansiosa, né? Então, as ratas que passavam estresse durante a gestação tinham ratinhos ansiosinhos, que eram biologicamente ansiosos em decorrência dessa exposição delas. Então, tem N formas a gente estudar isso, e é por isso que, às vezes, a gente chega a precisar de remédio, né? Dependendo do nível de estresse que você passou e por quanto tempo. Rocha? Obrigado, Thaís. É muito interessante e você trouxe uma perspectiva que eu não tinha pensado, que nos faz refletir, que eu queria ouvir um pouco de você. Parece tão óbvio quando você explica que é uma questão de equilíbrio entre o indivíduo e o ambiente, mas quando a gente vê o que as empresas fazem, por exemplo, quando há um caso de burnout, só foca no indivíduo. Falta quase que digamos, uma terapia organizacional para achar a causa daquilo, por que aquilo aconteceu, porque outros vão acontecer. Na prática, essa é a minha experiência que eu tive, que eu percebi aí ao longo, né, da minha carreira. Você vê alguma mudança nisso, uma tendência de mudar e de ter esse enfoque não só no indivíduo, mas mudar também o ambiente nas empresas? Você sabe, vou falar uma coisa, eu tô formada faz 20 anos, esse ano, e ao longo, dos últimos 16, trabalhando bastante em consultório, eu tenho notado algumas mudanças positivas, no sentido assim, por exemplo, agora, quando uma pessoa entra em burnout, normalmente ela conta para o chefe, normalmente o chefe é razoavelmente acolhedor. Razoavelmente, porque normalmente o chefe também já passou por isso. Só que ele passou com consciência de que passou, porque está se falando mais. Eu vejo que está melhorando no sentido das pessoas entenderem um pouquinho melhor, mas eu não vejo ainda medidas corporativas em grande escala para controlar esse tipo de problema. Eu até tenho visto empresas medirem burnout, por exemplo, através de afastamentos por burnout, que vem com esse laudo oficialmente. Só que isso é uma medida muito ruim, porque muita gente que se afasta por burnout não tem esse laudo declarado, muita gente que está em burnout não foi no médico, não se afastou, muita gente ainda não entrou no estado mais crítico do burnout, está lá simplesmente trabalhando no dia a dia, produzindo. Mas eu penso que toda empresa devia achar métricas de saúde mental se tem outras métricas. Se você mede outras coisas entre os teus times, seria uma ideia muito interessante medir saúde mental. E você não precisa perguntar coisas muito íntimas ou diretamente relacionadas com saúde mental. Às vezes, você pode perguntar coisas bem específicas, do tipo, como você se sente hoje? Por carinhas felizes, tristes e tal. E se você começar a ver que tem um time ali, que está todo mundo sempre mais para preocupadinho, triste, talvez dá uma chegada, e não uma chegada para esse gestor que eu tenho aqui, esse cara é péssimo e tal. Não, às vezes o cara também não está legal, vamos ver o que aconteceu. Mas ter essa visão, né, de que nós somos responsáveis por esses ambientes emocionais, eu acho que ainda não aconteceu, infelizmente, sistematicamente. Gisélia?
Thaís, obrigada aí, muito legal essas reflexões, assim. E, na verdade, eu queria te fazer uma pergunta, tá? Porque eu acho que o ambiente empresarial, né, ele muitas vezes ele é um pouco, pode ser forte a palavra, mas é um pouco hipócrita, né? Porque ele trabalha, ele mostra que está fazendo alguma coisa no efeito, mas ele não mexe na causa. Né? Então, eu vou acolher o meu empregado que tem burnout, mas eu não vou mudar a minha medida de sucesso, que é o maior lucro. Né? Isso também está acontecendo nas famílias, né? E a gente vê muitos jovens hoje com problemas, porque a família já te prepara para esse ambiente de competição lá na frente, de o que é o sucesso, eu tenho que ter né? Então, claro que tem mudanças acontecendo, mas ainda o grande modelo é esse. E o que eu queria te perguntar, eu acho que isso só muda se a gente tiver alguma coisa anterior, na educação, lá atrás. Né? Esses tempos eu ouvi sobre uma experiência que está sendo feita em jardim de infância, não lembro se é Dinamarca, se é Suécia, alguma coisa, mas para as crianças terem mais terem um ambiente mais de colaboração, né, uma empatia maior. E eu acho que a gente só vai mudar lá na ponta se a gente começar bem antes, preparando as pessoas para enfrentarem, né? Porque é muito difícil a gente querer mudar alguma coisa quando a gente não muda o fundo, aquilo que está na base. Eu passei, além de ter toda uma cobrança como executiva, né, de empresa por resultado, é estranho eu falar isso, mas o fato de ser mulher é pior ainda, porque o homem é permitido, né? A gente tinha, na época, lá uma reunião mensal de gestores que eles chamavam de a reunião do Pelourinho, né? Porque as pessoas eram muito cobradas. Só que ninguém falava que os homens diretores que estavam lá cobravam muito. E muitas vezes eu fui rotulada como inflexível, como uma série de coisas. Ou seja, além de tudo, tem ainda essa questão que o homem é permitido ser um pouco mais agressivo e a mulher não. A mulher não pode. A mulher é inflexível, ela próprias piadinhas que se fazem em ambiente, né, de empresarial hoje também tem essa questão aí do gênero que está influenciando. Então, na verdade, eu queria saber se tem alguma luz no fundo, no fim do túnel aí que tu veja alguma coisa sendo feita, né? Uhum. Eu acho as questões de gênero e como o gênero impacta no estresse dentro de ambientes sociais é super interessante. E aí, todo mundo que é mulher sabe, acho que os homens também, né, observam que tem alguns desafios pertinentes a ser uma liderança feminina, né? Muito ligados, eu diria assim, a questionamento de competência. Para muitos homens ainda é muito humilhante, né, quando uma mulher se destaca. Então, existe uma constante tentativa de prova da sua incapacidade. Existe um desafio, né, vamos ver se aguenta. Né? Eu me lembro quando eu não sou uma pessoa, né, com experiência em liderança como vocês, obviamente, uma modesta experiência como diretora num hospital, mas eu me lembro de ouvir muito, vamos ver se essa menina aguenta. Ou, mais diretamente, é óbvio que ela não vai aguentar, né? Então, a gente sabe que tem muitos questionamentos, mas eu queria lembrar de um outro aspecto que aí eu falo um pouco dos homens. A gente também, como mulher, não imagina... O sexismo ele é péssimo para os dois gêneros. Ele é horrível. A gente não imagina o estresse a mais que o homem passa por ser homem. E eu me lembro uma situação engraçada. Teve uma época que eu estava com um problema muito grande na gestão do hospital, na gestão técnica, porque a gente queria mudar alguns processos que a gente acreditava eticamente incorretos, e a gente precisava evoluir. Era uma coisa assim, para isso os médicos iam ter que se esforçar mais no dia a dia, e eles estavam acostumados a um sistema de trabalho em que eles se viam meio que superiores à equipe, mandavam as pessoas fazer coisa, mandava o enfermeiro buscar paciente para lá e para cá, e usava de secretário, uma coisa assim. A gente queria os médicos se sentindo pares de toda a equipe, isso não é fácil. Quando você vai mexer com força médica, quem trabalha em gestão de médicos que me entende. E aí eles ficaram muito revoltados, começaram a fazer demissões coletivas. Isso é muito difícil em um hospital enorme, tinha 1.000 pacientes internados. Imagina você conseguir substituir médico do dia para a noite no interior de São Paulo.
Então, enfim, e médico é um negócio que você não pode ficar sem. Não tem como você chamar um outro e falar assim, ó, você dá uma cobertura nesse setor para mim por um mês enquanto eu recruto um outro. Então, você tem que fazer mágica, tirar um médico da cartola. Então, eles sabiam que eu estava na mão deles e eu vivia ali numa situação que eu errei na medida de força, que eu não tinha que... Enfim, que tinha que ter ido de outra forma, diferente e tal, mas eu estava me sentindo mal, eu estava me sentindo super exausta. E a minha sensação é assim, eles não me respeitavam em grande parte por eu ser mulher também. Porque a hora que eu ia com alguma coisa que era diferente do que vinha sendo feito, eu também tinha muito um questionamento, quem é você para dizer que a gente tem que mudar? E eu, nessa mesma situação, eu tive que ter uma reunião com o gestor do hospital clínico que nos atendia, porque estavam tendo umas questões dos nossos pacientes que eram transferidos. E aí eu cheguei na reunião e foi muito engraçado, né? Porque o diretor chegou cansado, assim, atrasado e super... Ele, ai, desculpa, pelo amor de Deus, eu tô atrasado, que vergonha, mas olha, eu tô passando por uma situação tão difícil. Deixa eu te contar. E ele começou a contar e os médicos dele também estavam fazendo motim contra ele. Só que era um motim diferente. E ele contando, tinha muitos paralelos entre o que a gente estava vivendo, eu fiquei só ouvindo, não falei muita coisa, porque estava bem aflito, mas tinha uma frase dele que me impressionou, que ele era assim, eu só comentei para ele, falei, lá também está acontecendo uma coisa parecida, eu também estou numa situação super complicada. Ele falou, mas que sorte sua que você é mulher, né? E aí eu pensei, meu, que sorte é essa aqui? Como assim, né? Sorte alguma. E ele falou assim, não, eu falei, sério? Mas por quê? Ele falou, não, porque eles não batem em você, né? Tipo, ele tinha apanhado de 2 médicos, gente. Ele tinha apanhado fisicamente. E aí, o que eu queria falar, assim, existe a agressividade da mulher, ela não é respeitada. Você é chamada de louca, normalmente não te temem, né? Essa é a verdade. E a mulher, assim, se você não é relativamente servil, gentil, e você está muito sob controle emocional, você dificilmente vai ser ouvida. Mas existe no homem uma outra coisa, que assim, a assertividade do homem às vezes é temida. Eu me lembro de um amigo que é um cara super gente boa, super, assim, zero abusivo, e ele tinha uma moça dinamarquesa que foi trabalhar de babá para ele é francês, né? E toda vez que ele chegava para falar qualquer coisa com a moça, assim, qualquer coisa, era assim, tipo, olha só, no banho das meninas é importante usar esse shampoo. A menina começou a chorar. Tinha que vir a esposa dele falar essa frase. Então, assim, são diferentes estresses. Eu acho que a gente, claro, como mulher, tem que pensar muito na militância do direito feminino, mas eu diria, gente, criar ambientes agressivos é ruim para todo mundo, de muitas formas, mas ainda arriscaria dizer, o ambiente agressivo ele é mais nocivo para o homem hoje, no estado atual que a gente tem do mundo como ele está. Nossa, sensacional. Vânia, por favor. Obrigada, Thaís. Queria trazer só um componente que me parece que torna tudo isso que já é complexo, ainda mais complexo, que é o fato de os humanos serem sujeitos a humores. Então, além de ter toda essa predisposição, por exemplo, na reunião da advogada, eu fico imaginando que as reações que a gente tem também se alteram se, por exemplo, eu estou com meu filho no hospital, se eu estou com uma dor no ciático, se a minha conta amanheceu no vermelho. Então, assim, eu posso amanhecer com uma energia nota 9 e 2 horas depois eu estou nota 2 e virar nota 6 no final do dia. Enfim, além dessa predisposição, existe essa oscilação temporal, circunstancial, e quanto isso nos afeta? Isso é lindo, né? Tem uma área da psiquiatria que eu gosto muito, que chama psiquiatria contextual, que a gente estuda exatamente as variações no estado mental de acordo com mudanças sutis, né? Então, nós somos um na escola, um em casa, um com um amigo querido e outro com uma autoridade que é mais rígida com você, enfim, a gente muda, né? E sim, a gente muda em função, por exemplo, não é para ter reunião antes do almoço, gente, pelo amor de Deus, tá todo mundo com fome, tá todo mundo mal-humorado, as pessoas veem um mundo diferente com fome. A gente tem que pensar em coisas meio básicas. Você vai fazer uma reunião na hora do almoço, serve um lanchinho, né? Assim, vamos lembrar da nossa humanidade. Luz natural. Quantas pessoas trabalhando confinadas?
A gente sabe que confinamento induz algumas percepções muito alteradas na mente. Então, às vezes, coisinhas muito pequenas podem fazer grandes diferenças em termos de saúde mental. E muito boa a tua lembrança. Thaís, a sua fala sempre me lembra muito aqueles filmes bons, assim, sabe? Filme francês, que no começo parece ter umas informações assim que você fala, mas onde isso vai se encaixar e tal, e de repente tudo se encaixa e vem aquela pancada em você que aí você não consegue esquecer, né? Então, todas as vezes que eu te escuto é um pouco isso. Você cita algum estudo, eu falo, interessante, mas de repente encaixa tudo e aí a gente fica, né, tentando absorver depois, tentando digerir, né, que é uma profundidade muito grande. A minha pergunta para você, Thaís, é o seguinte: obviamente o tema, né, quando fala saúde mental, burnout, essa discussão aumentou muito nos últimos 10, 20 anos, mais ou menos aí o período que você tem, né, atuado. Em que medida realmente a coisa mudou, quer dizer, se piorou, não só em termos quantitativos, mas talvez a sua experiência, o que tem mudado, você sente nesses últimos 10, 20 anos? Se você puder dar a sua... Não só também com adultos, mas, né, você trabalha muito com infância, com adolescência. Aliás, pessoal, quem tem filhos aqui, a Thaís nossa, é incrível, né? E em paralelo com essa pergunta, Thaís, uma coisa que também que sempre me marcou, que você, né, comentou uma vez numa conversa nossa pessoal, é que muitas pessoas que vão, né, enfim, que te procuram, e em particular no mundo do mundo executivo, né, executivos, basicamente, elas não querem tratar a causa dos problemas, mas elas querem que você as ajude para elas conseguirem aguentar mais o mesmo ritmo. Quer dizer, é uma verticalização para continuar exatamente como antes, né? E não procurar realmente solução. Assim, se você puder comentar esses dois temas, por favor. Nossa, começando aí pela tua questão final, né? Normalmente as pessoas querem doping. O que é doping? Assim, me dê alguma coisa que me dá superpoderes, né? Eu não estou conseguindo prestar atenção, não estou conseguindo dormir direito, meu pensamento não para, né? Obviamente, o problema disso é estresse, ansiedade. Você tem que fazer controle de estresse, você tem que ocupar mais do seu dia com coisas que você gosta, você tem que ter momentos em que você está totalmente desconectado das coisas que te aceleram. Não é o que as pessoas querem escutar. Elas querem continuar produzindo como elas estavam produzindo até então, entregando muito e vivendo essa vida muito intensa. Então, elas querem remédio para dormir e um remédio para se concentrar. Quando as emoções de pânico, medo estão muito intensas, elas querem ou calmante ou algo que aquiete o coração, né? E claro, os remédios ajudam, e tem horas que você tem que recorrer, é o que a gente estava falando, né, com a Ângela aqui, o ambiente, a história de vida muda nosso corpo, muda nosso cérebro, tem momentos em que não adianta só reverter estressor, que você já tem que tratar mesmo, mas não é a solução definitiva. E Alexandre, eu lembrei de uma coisa que é pior ainda, né, porque tem as pessoas que ainda estão procurando doping através do remédio, mas existe o doping terapêutico também, psicoterapêutico, que é assim, ó, eu procuro intervenções não farmacológicas que me tornem resiliente ao estresse. Eu escutei outro dia uma linha que trabalha com executivos em níveis muito altos, todo mundo deve conhecer aí, porque eles prometem mental toughness para as pessoas. Gente, as pessoas não precisam de mental toughness, elas precisam de ambientes melhores, por favor, né? Você pegar a sua linha de liderança e colocar para ser tão forte que resiste a qualquer estresse em desequilibrar emocionalmente, deve ser bom, legal e tudo. Mas, a princípio, que eu queria que você não precisasse disso, que, né, trabalhando comigo, você pudesse ser só uma pessoa normal, né? Então, acho que tem essa questão. O que eu vejo nos últimos 20 anos? O que mudou? Eu acho que, em vários sentidos, as coisas melhoraram. Por exemplo, melhorou o nosso reconhecimento da nossa fragilidade psíquica. Hoje, 15 anos atrás, as pessoas te levavam o filho no psiquiatra da infância e da adolescência escondido, morrendo de vergonha, só se fosse muito grave. A gente só recebia, assim, tipo, autista de 11 anos que não fala, coisas assim, muito, muito, muito graves. Hoje em dia, eu tenho pacientes médicos que me trazem o filho para fazer puericultura. Tipo assim, isso eu trouxe para você ver se está desenvolvendo bem, entendeu? É outro mundo, né? Um mundo que as pessoas acreditam que saúde mental é uma coisa mais normal. Mas o que eu vejo que está acontecendo de muito patológico é
Eu acho que a informatização do mundo trouxe para as novas gerações, e até certo ponto para a gente também, que já nasceu no mundo que foi se informatizando rapidamente, uma sensação de controle através da informação. E isso fez a gente querer controlar o tempo todo tudo. Então, as pessoas vão para a academia, elas querem chegar em tantos por cento de gordura corporal e tantos por cento de massa muscular. As pessoas comem não sei quantas calorias por dia. Aí, nesse contexto, virou muito tentador calcular tudo, né? Os jovens, hoje, todos eles têm esse negócio com a bolsa, porque eles estão calculando quando eles vão se aposentar, baseado em quanto de dinheiro eles estão guardando e vão investir, não sei o quê, não sei o quê. Eles são métricos. E a vida não é métrica. Muito menos as emoções. As pessoas estão perdendo a dimensão da espiritualidade. Estão perdendo. Isso eu tenho 100% de certeza e posso dizer para vocês, né? E eu falo para vocês, se vocês não cuidarem muito disso hoje nas casas de vocês, os filhos de vocês vão ser totalmente desconectados. E eu não estou falando de religiosidade, não. Estou falando de espiritualidade, seja sua qual for, pode ser ateu. Mas a gente tem uma espiritualidade, uma explicação do inexplicável. E as pessoas não se preocupam em compartilhar isso, não tem uma disciplina de pensar sobre isso. Eu contei para a Alexandre e para a Ângela, e vou repetir para vocês, hoje eu não pergunto para as crianças, antes era parte da anamnese psiquiátrica na infância e adolescência, perguntar a religião da criança, da família. Aí, hoje eu não pergunto, e eu não pergunto porque a maior parte das crianças para quem eu pergunto qual é a sua religião, responde o que é religião. Eu juro, você pergunta essa pergunta para as crianças. E uma criança me respondeu um dia, eu não sei o que é isso, eu tentei explicar, né, com o meu... E a criança me vira e fala assim, eu sei o que é isso, eu sei, o meu é Sagitário. É nesse nível. Então, eu acho que o mundo está mudando muito rápido e a gente não está se dando conta. E aí, quando essas pessoas entram em empresas, elas querem resultado rápido, ganhar muito, e elas não estão se encontrando. Então, eu digo, se o mundo mudou em termos de burnout, Alexandre, eu acho que não em taxa do quanto o burnout acontece, mas eu diria a resiliência do jovem ao burnout é menor do que a nossa geração teve, muito menor, porque as expectativas são irreais e eles foram acostumados com o conceito de conforto que é muito longe do possível para o ser humano. Conforto é a ausência de adversidade, e para a gente nunca foi assim, né? Conforto era um negócio que a gente aproveitava nas férias, final de semana um pouquinho, depois de você ter feito faxina na casa, ajudado a mãe a cuidar do irmão e feito sua lição de casa. Hoje em dia não, né? Eles estão vivendo no conforto. Nossa, excelente, Thaís. Miguel, que bom te ver, rever. Alexandre, boa tarde. Aliás, aí, bom dia, que já é tarde. Bom rever todos e muito obrigado por esta oportunidade de estar novamente com tantos amigos e de ouvir a Thaís, que é sempre tão estimulante e tão provocativa, não é? Daquilo que são as nossas convicções. E à medida que as perguntas foram sendo feitas, já tinha aqui mais um listão de perguntas, mas não vou ocupar muito tempo. Thaís, só tentar olhar este tema de uma maneira também não tanto com tanto drama, mas com um potencial que pode ser interessante para as empresas e para as organizações, não é? E era essa visão talvez mais construtiva também que gostava de perguntar a sua opinião, que é na parte do desenvolvimento de talento, não é? E eu uso um pouquinho a experiência que tive no Brasil. Eu tive morando aí, como vocês sabem, muito tempo, tive 13 anos, e acho que os 13 anos que estive no Brasil me transformaram como executivo e como pessoa, não é? Ou seja, o ambiente, eu tive essa experiência na pele, o ambiente transformou-me, literalmente. E acho que me transformou para melhor, não é? E, portanto, eu quando penso hoje, quando olho aqui para os executivos que nós queremos desenvolver no Grupo EDP e que queremos dar as melhores experiências, etc., acho que uma passagem pelo Brasil pode ser quase obrigatória, não é? Porque o país tem tantos desafios, é um país que coloca tantos estímulos, e eu acho que os próprios brasileiros talvez não tenham noção disso, não é? Mas eu quando olho para uma geração que passou pela hiperinflação, inflação
os juros aumentavam 3%, eram 3% ao dia, quer dizer, vocês entravam nos supermercados e os preços estavam sendo remarcados. Os gestores passaram por isto, não é? Quem lidou com estas crises hoje tem condições únicas para poder lidar com os desafios de uma organização. Portanto, eu acho que há uma geração no Brasil muito preparada. Eu costumo dizer isto aos meus amigos, às pessoas com quem trabalho, que um gestor no Brasil está preparado para trabalhar em qualquer lado do mundo, não é? E isso muito porque tem que lidar com a diversidade, com a complexidade. E, portanto, eu acho que o Brasil é uma escola, não é? É uma escola. Quando nós olhamos de fora do aquário, não é? Quando estamos dentro do aquário, podemos achar que o aquário, a água está quente ou está fria e tal, mas quando a gente olha de fora do aquário, diz, puxa vida, mas que aquário tão entusiasmante e que aquário que é tão bom para desenvolver as pessoas, não é? Portanto, a minha pergunta é um pouquinho nesse sentido, que é como é que nós traduzimos esta realidade que é complexa numa coisa boa, que é estou a preparar as pessoas para elas poderem performar melhor, para poderem estar mais estáveis na sua função, para terem mais resiliência, para estarem mais preparadas para lidar com a adversidade, para se comportarem melhor aos estímulos que são negativos, não é? Eu acho que esse é um lado bom desta história, não é? Ou seja, e eu fico muito preocupado, às vezes faço esta pergunta quando recruto pessoas, fico muito preocupado com uma visão muito hedonista da vida, não é? E pergunto, qual é que é a sua filosofia de vida? Pergunto sempre às pessoas que recruto. E muitas vezes ouço, e eu sei que digamos, é a voz corrente, é a voz dominante, a minha filosofia é ser feliz. E eu penso muitas vezes que essa visão hedonista é uma visão limitadora, porque os momentos em que eu pessoalmente me desenvolvi mais, que eu cresci mais, que amadureci mais, foram os momentos da adversidade da vida, os momentos do drama, os momentos do sofrimento, os momentos que não correram bem, da frustração, do insucesso. Esses momentos são tão importantes para a nossa formação como seres humanos, que eu acho que nós não podemos prescindir deles. Portanto, eu fico muito assustado quando um jovem me aparece à frente e diz, o meu objetivo é ser feliz na vida. Eu, puxa, a vida não pode ser isso, porque a vida é tão dura, né, em dados momentos, não é? E não é preciso ser coisas ruins, não é preciso ser coisas com falta de ética ou com mau ou desrespeito nas organizações. É a vida ela própria. São as mortes dos nossos entes mais próximos, são os divórcios, são o que for. São as coisas que não correm bem, não é? Portanto, eu acho que eu tento combater isso, sinceramente, essa visão hedonista da vida, porque no meu caso, em particular, a adversidade fez muito bem, não é? Fez-me crescer, fez-me transformar num ser humano melhor. Portanto, esta era uma parte da pergunta. A outra era sobre o tema da espiritualidade, que também me entusiasma muito. Nós fizemos um censo de diversidade aqui, você acabou de falar sobre isso. Fizemos um censo de diversidade aqui internamente e eu fiquei de boca aberta quando descobri que tínhamos 21. Eu perguntei aqui na Europa, quantas religiões é que nós temos no Brasil? Na EDP Brasil. 5, 6. Tínhamos 21 diferentes. 21 diferentes. E, portanto, quando me falam, vamos celebrar o Natal. Celebrar o Natal como? Não sei se as pessoas são todas católicas. Não vamos celebrar Natal nenhum. Vamos celebrar o final do ano, ou, enfim, qualquer coisa. Portanto, essa é uma dimensão para a qual eu trago uma carga de um respeito muito grande. E, mais uma vez, o Brasil estimulou-me imenso nessa dimensão. Não é? O misticismo brasileiro. Eu sou casado com uma baiana, portanto, toda a dimensão das religiões africanas e as religiões indígenas, e tudo isso me deu uma riqueza enorme. Não é? Portanto, eu hoje, quando me perguntam, acho que me vejo como um pluralista espiritual, porque eu acho que todas as religiões têm coisas boas, não é? E aprendi muito com todas elas. E, portanto, eu fico na dúvida, eu não me apercebi que esta falta de espiritualidade, não é, que você comentou, eu não me apercebi isso. Não me dei conta desse fenómeno, não é? De que estamos sendo cada vez menos religiosos. Eu descobri uma realidade, para mim, completamente ao contrário, não é? Portanto, quando mergulhei no aquário, não é? O aquário onde eu mergulhei é um aquário completamente diferente daquele onde eu estava antes. E, portanto, 21 religiões, algumas eu nem sei o nome, não consigo dizer o nome, não é? Pergunto sempre à minha mulher como é que se diz o nome A, B ou C, porque nem sei. E, portanto, eu fico um pouco na dúvida o que é que isso significa, não é? Quando você diz que estamos migrantes para um mundo menos religioso, menos espiritual, perdão, menos espiritual. Sim.
Não, eu acho que você traz lembranças muito ricas, assim, me fez refletir bastante algumas coisas. Então, agradeço até se lembrar. Não, eu acho que sim, que a gente tem que ser otimista. Mesmo o estresse no ambiente corporativo, eu concordo, não é que ele sempre vai causar alterações negativas, e pelo contrário, né? Ele é inerente, ele faz parte, e ele também nos ensina, como todos os momentos difíceis, né? Existem alguns estudos mostrando que o principal diferencial para você viver o estresse com saúde mental é você sentir que você tem suporte, que você tem apoio interpessoal, tem pessoas que estão junto com você. E isso muda tudo, né? Quando a gente lembra das experiências mais ricas da vida, é quando os vínculos mais profundos que você tem é quem passou por uma adversidade junto com você. E isso ou seja, como time, quando um time consegue passar por uma coisa difícil junto e superar aquilo, nossa, isso é muito potente como uma coisa que conecta, que fortalece, né? Eu acho que é por aí, a gente não querer que não tenha estresse no dia a dia, né? Mas que a gente saiba que transformar um ambiente corporativo para que o estresse não esmague as pessoas, para que o estresse conecte, fortaleça e torne a gente melhor. E aí ele não pode ser crônico sustentado e muito menos ser exercido com a presença desses fenômenos de estresse social. E com relação à espiritualidade, assim, depende muito do grupo socioeconômico que você estuda. Quanto mais intelectualizado é o segmento, menor é a taxa de pessoas que têm, de fato, um exercício de espiritualidade no dia a dia, infelizmente. A gente vê, por exemplo, hoje no Brasil aumenta muito o número de evangélicos. Mas se você for ver, assim, entre algumas populações, você está vendo reduzir significativamente as pessoas que se declaram pertencentes a alguma religião. Esse é bem legal saber, né, que entre o pessoal que trabalha com vocês, a grande maioria declara alguma religiosidade. Eu imagino que tem uma diferença também entre quando te perguntam, né? As pessoas normalmente falam uma religião que é aquela dentro da qual elas nasceram. E todo mundo que tem a nossa idade nasceu em alguma religião, todo mundo. O pai e a mãe tinham alguma espiritualidade e você se diz pro forma católico e tal. Cada vez mais a gente tem visto os jovens frequentarem menos ambientes religiosos. Eu estou falando agora não de espiritualidade, mas religiosos. Contemplativos, Thais? Também, mas eu acho que a gente... até alguma coisa eu vou revisar, em termos de dado que tem, mas o que eu acredito é assim, está tudo muito no prático e pouco no espiritual. Não para todo mundo. Porque, infelizmente, o que acontece? As pessoas que passam por momentos muito difíceis de vida, elas têm que contar com o imponderável. E é quando, normalmente, as pessoas buscam se conectar espiritualmente. Eu atendo muito pessoas em adversidade, né? E você vê que a maior parte das pessoas, em algum momento, buscou alguma coisa nesse sentido. Isso realmente acho que é uma coisa do Brasil, né? A maioria dos ateus no Brasil acredita em reencarnação. Você tem isso, né? A maioria, eu estou sendo exagerada, mas é relativamente comum. Ou tem medo de fantasma, né, Thaís? Tem medo de fantasma. Outra coisa que a gente vê que é muito comum é ter uma ou duas religiões, ter religião misturada. Então, não existe uma adesão fixa, é inflexível, que é uma coisa... Na Europa, é considerado errado ter duas religiões, né? Que é muito comum, por exemplo, normalmente o espiritismo é a segunda religião das pessoas, nunca a primeira, pode ver. A pessoa é católica, mas quando tem certas coisas que são espirituais, ela vai no centro espírita. Eu me lembro de um padre que se consultava comigo, e ele sabia que eu sou espírita, né? Quando ele tinha algum caso que ele achava que era espiritual, ele ia discutir comigo, se eu achava que podia ser encosto, sabe? Aí você pensava, eu até posso achar, mas você não, porque você é padre. Não, estou brincando. Não existe essa rigidez, né? Mas eu não vejo muito esforço. Se for para os ambientes religiosos no Brasil hoje, a maioria
tem menos crianças do que costumava ter. Por exemplo, criança não vai na igreja católica. A católica, acho que é uma das que pior estão trabalhando adesão, mas eu digo outros também, né? A gente tem visto uma dificuldade em transmitir transgeracionalmente esses valores. Thaís, deixa eu só comentar aqui, em função do horário, a gente vai ter o Roberto e o Paulo para as 2 perguntas finais, uma certa concisão, porque eu sei que vocês têm seus compromissos, todo mundo com a agenda aí sempre cheia, e só mencionar aqui que nós teremos aí com o nosso querido Miguel uma sessão bônus, né, especial, né, Miguel? Você falou 13 anos no Brasil, vai ser dia 13 de abril. O Miguel, inclusive, está escrevendo um livro com suas experiências aí, com seus aprendizados aqui nessa temporada, nessa vida aqui no Brasil. Então, vai Na ser... grande escola que é o Brasil, não é? Exatamente. Então, só para comentar aqui que teremos uma conversa aí com o Miguel, que vai ser muito bacana, certamente. Roberto, Paulo? Thaís, obrigado por essa sessão, está sendo maravilhoso aqui te ouvir. Você comentou sobre a informatização do mundo, né? Quando, assim, pelo menos para mim, a forma como eu enxergo essa informatização, ela está sendo danosa em dois sentidos, tá? O primeiro, que é a questão de desviar a atenção das pessoas, tá? Eu vejo muita distração, muito bombardeamento de distração através dessas plataformas de redes sociais, tá? Então, o indivíduo, ele acaba se distraindo com aquilo e não conseguindo se conectar com ele mesmo, saber o que ele quer, o que ele gosta, quais são os drivers dele, né? Esse é o primeiro. E o segundo é a comparação, tá? A pessoa está sempre se comparando, sempre vendo o do vizinho. Muito bem. Se a gente pegar esse tema da comparação, tá? Levar para o mundo corporativo, eu me pergunto assim, qual que é a causa raiz? Qual que é um dos grandes fatores pelos quais a gente tem hoje ambientes corporativos tóxicos que estão fazendo as pessoas ficarem estressadas, que estão fazendo as pessoas terem comportamentos questionáveis, relações questionáveis, tá? E do pouca experiência, tá, que eu já vivi, pelo menos eu consegui identificar um fator, tá? Que é a avaliação de desempenho, a sistemática de avaliação de desempenho, tá? Que você pega pessoas e coloca elas para serem comparadas entre si. Então você tem aquela famosa avaliação relativa. Tá? O quanto que uma pessoa performou em relação a outra, o quanto que ele foi melhor do que o outro. Você está sempre... Assim, existe uma sistematização corporativa de comparação de pessoas, tá? Pessoas não são comparáveis. E, para mim, o que eu acho mais absurdo é que você, no fim, está comparando pessoas que têm responsabilidades diferentes, com atuações diferentes, às vezes em áreas diferentes, em contextos diferentes, e você está comparando elas para definir quem que vai receber mais bônus, quem que vai receber menos bônus. Pessoas reagem a estímulos, certo? Você coloca uma pessoa dentro desse contexto, ela vai reagir a esse contexto, ela vai querer se moldar, ela vai, bom, como é que eu ganho mais bônus? Então, eu tenho que impressionar, eu tenho que ser melhor do que ele, como é que eu vou ser melhor do que ele? Eu tenho que parecer melhor do que ele. E aí você cria essa competição entre pessoas em um contexto que, não sei, para mim é lunático. Você querer comparar duas pessoas, né? Primeiro que seres humanos não são comparáveis, e segundo, muito mais quando elas estão fazendo coisas diferentes, né? Como é que você enxerga isso? Como é que tem sido a sua experiência vendo isso? É algo que faz sentido? Eu estou viajando na maionese aqui. Não, acho super legal a tua provocação, porque nosso cérebro, ele tem muita dificuldade em lidar com informação complexa, né? Então, a gente simplifica a informação fazendo categorização e hierarquização. São 2 fenômenos. A criança, ela é muito mais categorial e hierárquica ainda que o adulto, porque é o mecanismo mais simples da mente. Então, é um pouco o que o Alexandre estava falando, né? Quando você vai falar a verdade, você tem que trazer um monte de informação e fica um pouco confuso no começo, assim, coisa mais tentadora quando você vai fazer uma fala é você linearizar o conhecimento, né? Isso é assim porque é assado e causa aquilo. E a cura é tal. Então, resolveu. Todo mundo vai para casa com uma sensação de aprendi, eu sei, mas é bem longe da verdade, porque o que você faz nesse tipo de fenômeno é que você pega um algoritmo todo complexo de rede, onde várias bolinhas se conectam com várias bolinhas em vários sentidos, causando fenômenos que se influenciam mutuamente, e você recorta um ramo e só fala de um fenômeno que acontece entre aqueles elementos. Então, nesse sentido, eu acho que é isso que esse tipo de avaliação faz, né? Ele tenta colocar no plano que é multiplanar.
tenta fazer uma coisa e que causa mais desconforto, às vezes, do que solução. Mas é muito difícil também fazer uma avaliação multiplanar. E a gente acho que tem que evoluir para isso. E nesse sentido, eu acredito na informática. Eu acho que a tecnologia de informação, e aí no outro grupo a gente tinha muita gente de TI, nesse muita gente advogada, né? Os grupos mudam, mas assim, pessoal de TI trabalha com uma linguagem que eles chamam, né, de linguagem de modelagem universal, que é muito legal e que permite você entender algoritmos complexos, de verdade, que são algoritmos que você tem muitos elementos conectados entre si, se influenciando mutuamente de formas diferentes, e fenômenos de sucessão, precedência, enfim. Eu acredito que o que a tecnologia de informação pode permitir para a gente é viver sem métricas absolutas. Se a gente conseguisse ter um aplicativo em que você se vê no seu ambiente corporativo em vários sentidos, como é que eu estou em relação a X, em relação a Y? Que eu vou ser bom daquilo, ruim daquilo, melhor naquilo do que naquilo outro. E o que importa, no fundo, não é eu ser bom em tudo, é que aquilo que eu não faço bem, tem alguém no meu time que faz bem, que completa. E que aquilo que eu não faço bem não é a principal coisa que eu faço, né? Pelo amor de Deus. Então, eu acho que quando a gente conseguir evoluir para essa compreensão, vai ficar melhor, mas não é tão fácil. Tomando aqui um pouco eu diria assim, do conselho do Miguel, da gente ser otimista, né? E pensar também mais em soluções do que em problemas. Eu acho que, sinceramente, olhando o ambiente corporativo de fora, ele é melhor que a maioria dos ambientes que as pessoas vivem. Porque o ambiente corporativo, vocês ainda têm esse tipo de reflexão. Em muitos ambientes que as pessoas vivem, é o instinto dominando por si só. E o instinto humano, infelizmente, ele não é... O que faz a gente no ambiente corporativo, às vezes, não estar no melhor, é o instinto de reagir, né? Mas eu acredito muito que as empresas transformam o mundo porque são a principal comunidade de muitas pessoas, né? E é isso que eu acho que é muito legal desse programa. Quando você pensa em lideranças que estão com esse propósito de tornar suas comunidades melhores em todos os sentidos, você está pensando que certamente a gente tem como evoluir, né? Como comunidade global. Excelente, Thaís. Última pergunta do nosso querido Paulo. Cadê ele? Thaís, você é breve, já passou um pouquinho do tempo, mas eu tinha uma pergunta de bolso, que é a última que eu vou fazer, mas eu vou começar de trás para frente, até com o último exemplo que você deu, disso das pessoas não serem boas, né? Eu não tive tempo de me apresentar na sessão anterior, mas eu comecei fazendo engenharia, né? Até que um dia eu falei, putz, eu nunca vou ser engenheiro, né? Naquela época eu não tinha nem celular, falei, pô, vou ligar para meu pai. Mas eu me lembro que eu li um livro que era do Instituto Gallup, um livro de 1997, que ele entrevistou os 100 principais CEOs das 100 maiores empresas americanas. O nome do livro era First Break All the Rules. Existe até hoje esse livro, né? E aí perguntava para o executivo, cara, eles respondiam, né? Olha, no que eu não sou bom, eu contrato o que eu sou bom, porque eu não vou ser bom em tudo, né? E aí eu me lembro que eu trabalhei muito tempo em Big Four, e isso foi uma das razões que me saiu. Teve uma das últimas reuniões que eu participei que estava se remodelando o projeto de avaliação, né? E nesse de avaliação era interessante, porque o meu grupo, eu falei assim, cara, o que é melhor para a empresa? Um cara que é 4-4-4, eram 5 critérios de avaliação, é melhor um cara que é 5-5-5-2, e a gente ajuda o cara no 2, e o meu grupo foi perdedor, porque todo mundo queria o 3-3-3-3-3-3-3, que é o mediano. E como essas empresas grandes eu vejo, que é o don't make the rock boat, né? Aí eu passo para o segundo ponto. Essa mesma empresa ela vai eleger agora como CEO um cara que ele prepara reuniões exatamente para não ter desagrado entre o grupo. Ele treina o grupo, ele tem uma pré-reunião para exatamente não ter nenhuma dissidência. E no tempo em que eu estava lá, ele até ameaçava algumas pessoas. Se você tiver alguma dissidência na reunião, você arca com as consequências. Ele vai ser CEO dessa empresa. É uma empresa bem grande daqui a pouco. E aí, 2 comentários que eu tenho visto aí, sim, dentro do avanço que você estava falando de TI, um que eu tenho acompanhado, que é até um cliente meu, que eu acho que tem avançado, é que algumas empresas têm colocado ferramentas que eu tenho começado a ver, acompanhado, que são interessantes,
Uma, não sei se você ouviu falar, Zen Club, que o cara pode até anonimamente entrar lá e ele pode marcar consulta, tem acesso. Outra foi até investida também pela Crescera Capital, que chama Vitude, né? Então eu vejo avanços nessa área, né? Mas uma coisa que me preocupa muito, foi até uma das coisas que me fez participar do grupo, é o que eu chamo do washing. Essa minha empresa que eu trabalhava, ela tem um negócio que até está na linha do que o Miguel colocou, e eu tenho visto isso se replicar, que é o Chief Happiness Officer. Eu estou vendo pipocar Chief Happiness Officer. E eu não vejo como existir um Chief Happiness Officer, porque não existe evolução sem felicidade. E a não ser que a pessoa esteja num estado de letargia ou droga, ela não tem como estar feliz o tempo todo, não existe. Isso na condição humana, né? Então, eu estava conversando com um amigo meu que, assim, ela nem tem formação na área, a gente vê isso. Para quem está olhando de fora, parece ter um negócio meio cheerleader. Olha aqui, eu fiz o café com o pessoal. E eu acho isso muito nefasto, porque você planta um cenário que não vai ser realista e não vai ter solução, e vai, como o Miguel falou, ele não vai ensinar as pessoas a lidar ali com dores que elas vão ter, e que às vezes vão ser dores sérias, né? Então, a pergunta que eu tinha, acabei evoluindo de 3 para 1, como uma sessão muito boa, como todos falaram, né? Mas a minha pergunta final era essa, né? Como é que você vê esse fenômeno que eu vejo pipocar do Chief Happiness Officer, que eu vejo cada vez mais no LinkedIn? Cada vez, eu sou o CHO dessa empresa daqui, né? O Chief Purpose Officer é mais raro, mas o Chief Happiness Officer a gente está tendo cada vez mais. Nossa, eu acho que, de novo, né? É a nossa tentação de simplificar as coisas. Demonstra uma grande evolução que a gente entendeu que é importante ter um ambiente que é mentalmente saudável, emocionalmente saudável, mas entra nessas contradições, né? Com certeza. O trabalho não é um lugar de ir para ser feliz. Chama trabalho, gente. Assim. Então, você cria essas dissonâncias. E eu acho que também entra nessa promessa que é muito a mentalidade dominante, eu acho, hoje, que é de que a felicidade é a ausência de dificuldades. E o que a gente vê é um pouco o que o Miguel relatou como experiência pessoal, né? Ninguém é feliz o tempo todo, isso é uma doença, a gente em psiquiatria chama de mania, né? Ou hipomania, é um estado que a pessoa fica feliz com a polarização do amor para cima, não importa o que aconteceu. Não, ninguém é feliz o tempo todo, o saudável é estar oscilando e que as coisas te afetem, e eu acho que também a gente está criando uma outra obrigação, que é a obrigação de ser feliz, e isso é muito pesado para a maioria de nós. A gente tem hoje a obrigação de todo mundo ser fisicamente saudável, magro, malhado, e ter bom relacionamento, ter um bom casamento, além de tudo, você tem que ser feliz, gente, é um cara muito difícil, ser humano, né? Então, eu também me preocupo um pouco com isso, com a mensagem que a gente passa com esse tipo de coisa. Eu sinceramente acredito que ser bom, estar empático, atento ao outro, é a solução para construir ambientes que são mentalmente mais saudáveis. Pode parecer uma coisa bem boçal, assim, de falar, porque é na linha de só o amor salva, né? Assim, só o amor salva, lamento informar. Assim, ou você está conectado numa relação com o outro em que a dor do outro te importa, ou essa relação não é uma relação saudável. E não quer dizer que o outro não tenha dor, ou você não tenha dor, ou vocês dois não estão passando por um momento difícil, mas a dor do outro te importa, já resolveu, acho que o grande problema que a gente teria, assim. E o que eu sinto é que o ambiente se torna insalubre, mais insalubre, quando você não tem essa sensação, né? Que as pessoas, se tem a sensação que as pessoas não se importaram, que você sofreu. E acho que esse tem que ser se a gente mais do que o Chief Happiness Officer, a gente precisa estar preocupado com isso, né? Com quanto conectado com o outro eu estou. E como gestores, todos são modelos de comportamento. Se você demonstrar empatia, você inspira as pessoas a serem mais empáticas, né? Você se difunde como cultura. Então, acho que é um pouco por aí, né? Ô, Thaís, sensacional esse fechamento, inclusive na pergunta do Paulo, muito apropriada, porque, curiosamente, muitas empresas que a gente vê hoje como
realmente bons exemplos, inclusive nós conversamos com o Bob Chapman, né, da Berry Miller, em outubro, o CEO da Berry Miller, são empresas extremamente espartanas, nessa questão hoje de grandes benefícios, etc., mas são empresas onde você tem um ambiente onde as pessoas de fato se preocupam, né? Cuidam umas das outras e você sabe que pode contar com o outro, né? E que investem muito nessa coisa da escuta, da empatia, da conexão. E isso é muito mais poderoso, mas infelizmente acho que a maioria das empresas tem ido por um caminho que eu chamo de pão e circo, tratar os funcionários, os empregados como se fossem adolescentes, e aí você fica fazendo festinha, coloca a mesa de ping-pong, eu até gosto bastante de ping-pong, mas enfim, como você sabe, mas não é por aí, né? Então acho que de tratar como crianças e sempre com essa ideia do feliz um conceito superficial. E não é por acaso que a gente encerra o programa, né, Thaís? Você já sabe disso, com um livro que fala sobre transcendência, sobre autorrealização. Quer dizer, o caminho para se autorrealizar é um caminho que envolve muito sofrimento, como o Miguel falou, e isso faz parte, né? Quer dizer, a felicidade, ela é um resultado indireto e que, assim, a felicidade não é a somatória de momentos felizes só, né? É a somatória de muitas outras coisas. Então, enfim, acho que tivemos mais um Pessoal, começo só um convite espetacular. para a gente tirar uma foto agora. Ah, Tá? legal. Quem puder, então, vou tirar foto. 1, 2, 3. Isso. Obrigada. Deu certo? Então, agradecer a todos, em particular, naturalmente, a Thaís, mais uma vez, né, fazendo esse programa começar assim, mais do que com o pé direito. Muito, muito obrigado a todos vocês. Thaís, maravilhoso, né? Acho que todo mundo aqui já comentou aqui no chat, tá? Inúmeros, né, elogios e tudo mais. E só agradecer a presença de cada um de vocês. Acho que o programa tem essa capacidade de conectar pessoas muito, muito interessantes que estão no momento de vida que querem isso, né? Que querem realmente pensar maior, ter aspirações mais elevadas, se conectar. E, enfim, eu saio daqui assim com muita, muita alegria mesmo para os próximos encontros, tá? Até semana que vem. Enfim, só agradecê-los. Passamos um pouquinho do horário, mas acho que com certeza valeu muito a pena, tá bom? Um abraço a todos. Obrigada, Até breve. pessoal. Um Abraço, até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.